Cortes do governo para ajustar as contas atingem os programas Farmácia Popular e Vale Gás. Presidente Lula faz reunião ministerial e diz que a economia vai bem. Trabalhadores vão receber mais de 15 bilhões de reais do lucro do Fundo de Garantia. Brasil reage ao ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, e expulsa a embaixadora do país. Novos dados do Instituto Americano mostram que não há dúvida sobre vitória da oposição nas eleições da Venezuela. Nos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris fecham acordo para participar de um debate no próximo dia 10 de setembro. Depois de várias críticas, foi assinada a medida provisória que isenta os prêmios recebidos pelos atletas olímpicos da cobrança do imposto de renda. E a medalha do Brasil hoje é de bronze, conquistada por Edival Santos, o netinho, no taekwondo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Mais um momento de tensão diplomática no Brasil. O Itamaraty confirmou hoje a expulsão da embaixadora da Nicarágua do país. Ela já voltou para a Nicarágua. A decisão do governo brasileiro foi em resposta após o embaixador do Brasil na Nicarágua, Breno Souza da Costa, ter sido expulso do país da América Central. Pela manhã, Lula teve uma reunião aqui no Palácio do Planalto com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, onde decidiu pela expulsão da embaixadora da Nicarágua no Brasil, Fúvia Patrícia Castro Matu. As relações entre Brasil e Nicarágua tinham se deteriorado havia algumas semanas, após a embaixada brasileira não enviar representantes às celebrações oficiais pelos 45 anos da Revolução Sandinista, que aconteceram em Managuá em 19 de julho. A decisão pela expulsão, segundo a imprensa lá de Nicarágua, ocorreu em retaliação, melhor dizendo, à ausência brasileira no evento. Então, o presidente nicaragüense, Daniel Ortega, é um ex-guerrilheiro do movimento sandinista, né? E segundo, então, o Itamaraty, o embaixador não foi ao evento por conta do congelamento das relações diplomáticas entre Brasil e Nicarágua. O governo Lula decidiu congelar as relações por um período de um ano em retaliação à prisão de padres e bispos no país. Em 2022, o governo de Daniel Ortega iniciou uma ofensiva contra a Igreja Católica do país, confiscando imóveis, dissolvendo ordens jesuítas e prendendo também padres e bispos que denunciavam a guinada autoritária do líder esquerdista, né? O Brasil tentava atuar também como mediador entre o Vaticano e Managuá e pedia que o governo nicaragüense que soltasse ali bispos presos no país desde 2022. Expulsar o embaixador, a gente lembra, é uma medida, né, extrema na gradação da diplomacia, mas não significa romper relações, viu? Os próximos passos a serem seguidos pelo governo brasileiro estão sendo avaliados por Lula e o chanceler Mauro Vieira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a libertação do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ele já saiu do presídio da Papuda, em Brasília, onde estava desde o dia 9 de agosto do ano passado, pela acusação de interferir no segundo turno da eleição presidencial para beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. Segundo o ministro do STF, a prisão não se justifica mais. Mas Silvinei terá que usar tornozeleira, não poderá acessar as redes sociais, usar armas e nem deixar o país. Um novo serviço deverá dificultar o trabalho das pessoas que roubam celulares. Tem um nome até bem adequado, é o modo ladrão. Lançado nesta quarta-feira pela empresa de tecnologia Google, o recurso batizado de bloqueio por detecção de roubos chegou oficialmente para os usuários de Android no Brasil, após o fim da fase de testes no país, que se encerrou em julho. De acordo com a empresa, o recurso vai funcionar através de uma inteligência artificial, que vai interpretar os movimentos de agarrar e correr a partir de sensores e aplicativos abertos no aparelho celular. Ao
Ao identificar um movimento que sugira que o dispositivo foi furtado, ele terá a tela bloqueada automaticamente. O furto de celulares vem sendo um problema constante no Brasil há anos. Somente em 2023, mais de 937 mil casos foram registrados no país. Além do bloqueio por detecção de roubo, o pacote conta também com a ferramenta de bloqueio remoto, que permite que o dono do aparelho trave a tela através do site Encontre Meu Dispositivo. De acordo com o líder de engenharia para Android no Brasil, Bruno Diniz, nos estágios iniciais o recurso poderá gerar bloqueios indesejados, mas deve se adaptar ao longo do tempo com novas configurações. Quase 30% das escolas brasileiras proibiram o uso do celular pelos alunos. O debate se tornou necessário devido às consequências que o uso do aparelho pode trazer tanto na saúde mental como no aprendizado de crianças e adolescentes. Os dados foram divulgados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Trocar o esporte e as rodas de conversa pelo celular durante os intervalos e até mesmo não prestar atenção nas aulas tem se tornado cada vez mais comum entre os estudantes. Porém, esse hábito pode prejudicar o desenvolvimento socioemocional das crianças e dos adolescentes. Considerando esses impactos, 28% das instituições públicas e privadas de ensino fundamental e médio de todo o país proibiram o uso do celular pelos alunos. No entanto, a maioria, ou seja, 60% das escolas, o uso ainda é permitido, com regras em determinados horários e espaços, e apenas 7% liberaram por completo a utilização do aparelho. O avanço das restrições foi recomendado por um relatório da Unesco, que mostrou uma associação negativa entre o uso das tecnologias, em especial os celulares, e o desempenho dos estudantes. No Brasil, o estudo é realizado anualmente com dados da TIC Educação e reúne representantes do governo e da sociedade civil para analisar os impactos das tecnologias digitais e estabelecer diretrizes sobre a temática para o país. Foram realizadas entrevistas telefônicas com gestores de mais de 3.000 escolas urbanas e rurais, de agosto do ano passado até abril deste ano. A pesquisa mostrou que o veto é mais baixo nas redes públicas do estado. Apenas 12% proíbem o uso do aparelho, enquanto nas particulares são 30%. Já na rede municipal, a proibição atinge 33%, já que tem o maior número de matrículas no ensino fundamental. E quando separamos por região, no Sudeste, a proporção de escolas que proíbem a utilização do aparelho pelos alunos passou de 29% em 2020 para 37% em 2023. Enquanto no Nordeste a proibição é mais baixa, apenas 17% das escolas restringem o uso do aparelho. Já o Centro-Oeste lidera a proibição total do uso do aparelho no ambiente escolar, com 39%. Os especialistas defendem o banimento completo da utilização do celular, principalmente nos intervalos, considerando a importância para a convivência entre os alunos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, suspendeu a consulta pública sobre as escolas cívico-militar nos colégios estaduais. A consulta deveria ocorrer até o dia 15 de agosto, mas uma liminar da Justiça determinou que a implantação do programa seja interrompida até que o Supremo Tribunal Federal julgue se o modelo é constitucional. A Polícia do Rio de Janeiro investiga 13 PMs por ligação com quadrilha de pistoleiros que presta serviços para o jogo ilegal e para a máfia de cigarros. O grupo é suspeito de participação em uma série de assassinatos, entre eles de um comerciante em Vila Isabel, na Zona Norte, e de um advogado no centro da cidade. O bando teria envolvimento com uma série de mortes, uma delas a do comerciante Antônio Gaspasiani Mesquita Chaves, sócio do bar Parada Obrigatória, executado dia 9 de junho deste ano em Vila Isabel, na zona norte do Rio, e do advogado Rodrigo Marinho Crespo, assassinado em fevereiro último
em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro da capital fluminense. Nesta quinta-feira, policiais da Delegacia de Homicídios e agentes da Corregedoria da Polícia Militar deflagraram uma operação para cumprir um mandado de prisão e 32 de busca e apreensão. A região sul do Japão enfrentou mais um terremoto nesta quinta-feira. Não foram relatados prejuízos. A agência meteorológica local emitiu um alerta para o risco de tsunami. O terremoto potente aconteceu às 4h42 da tarde no horário local, na costa de Kyushu, a uma profundidade de 25 quilômetros. A informação é do Centro Geológico dos Estados Unidos, que inicialmente relatou 2 tremores consecutivos. A agência meteorológica japonesa registrou um terremoto de magnitude 7,1 e emitiu um alerta devido ao risco de tsunami, pedindo que os moradores não entrem no mar nem se aproximem da costa. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu um alerta para o risco de ondas perigosas em um raio de 300 quilômetros ao redor do epicentro. Não foram registrados danos até o momento, mas o governo japonês informou em um comunicado que criou um grupo de trabalho para coordenar a resposta ao terremoto. Um voo que saiu de Seul, capital sul-coreana, com destino ao Ulaanbaatar, na Mongólia, passou por uma turbulência severa e provocou pânico nos passageiros e tripulantes. No total, a aeronave transportava 281 pessoas e sacudiu de forma violenta no ar por 15 segundos após 1 hora da decolagem, a 34 mil pés de altitude. Entre os feridos, 10 eram passageiros e os outros 4 membros da tripulação. Os feridos foram recebidos por uma equipe médica após o avião pousar na capital da Mongólia. E apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. Todos que estavam na aeronave passam bem. Imagens mostram o estado em que ficou o interior da aeronave. A turbulência ocorreu durante o serviço de refeições e, devido ao impacto, a comida foi jogada no chão, assim como as bandejas e as louças. Há relatos de que alguns passageiros que não usavam o cinto de segurança chegaram a ser arremessados, mas passam bem. Em nota, um representante da Korean Air recomendou a importância de evitar se deslocar dentro do avião e reforçou a relevância do cinto. Em comunicado, a companhia afirmou que desde 2019, o número de vezes que ocorreram turbulências em seus voos dobrou na classe econômica. E veja a seguir, presidente Lula faz reunião ministerial e diz que a economia vai bem. E cortes do governo para ajustar as contas atingem os programas Farmácia Popular e Vale Gás. O presidente Lula pediu cautela aos ministros para as trocas na presidência da Câmara e Senado não afetarem o governo. A declaração foi dada em reunião ministerial, enquanto ele explicava como irá funcionar o encontro de trabalho com todos os integrantes do primeiro escalão da Esplanada. No início do ano que vem, os deputados vão eleger o sucessor de Arthur Lira, enquanto os senadores se reunirão para definir o substituto de Rodrigo Pacheco. E para o presidente Lula, é preciso cautela para que as trocas na presidência das duas casas não afetem o funcionamento do governo. O recado de Lula foi dado aos ministros do governo em reunião ministerial nesta quinta-feira, que serviu para tratar as prioridades do governo para os próximos meses e até o fim do mandato do petista. O presidente também afastou a possibilidade de trocas nos comandos dos ministérios, afirmando que não se mexe em time que está ganhando. Nós temos uma Câmara que vai trocar de presidente, um Senado que vai trocar de presidente, e tudo isso tem que ter muita cautela para que não tenha nenhuma incidência no funcionamento do governo. Estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Você vê que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério, vai trocar ministério, vai trocar ministério. Não existe esse problema, porque todo mundo agora sabe que quem troca sou eu. Sabe? Não é um jornalista que não pode gostar de um ministro ou alguém que não pode, sou eu. Então, como fui eu que indiquei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês, não estou pensando nisso. Em time que está ganhando, a gente não mexe. A gente continua o jogo para a gente poder
terminar com uma vitória robusta. A situação no Senado está mais encaminhada, com a tendência de o governo apoiar Davi Alcolumbre, visto como favorito para a vaga. Na Câmara, por sua vez, o cenário é mais embolado. Há 3 candidatos considerados mais fortes: Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, Antônio Brito, do PSD também da Bahia, e Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. O Palácio do Planalto ainda não definiu a atuação e calcula os riscos para evitar fissuras. Sobre a economia, Lula afirmou que a inflação está totalmente equilibrada e falou aos ministros que é um fator muito importante para o governo. Ou seja, e a inflação está totalmente equilibrada. Esse é um dado muito importante, porque toda vez que alguém fala de inflação, eu fico preocupado. Então eu sei o que é devastador a inflação na vida do trabalhador. É por isso que para nós a inflação é um fator importante. Quanto mais baixa, melhor para a sociedade brasileira. Pode ser ruim para algum prefeito, para algum governador, que com a inflação também ganha um pouco, porque aplica recursos, mas não interessa esse dinheiro. O que interessa é a inflação baixa, a economia crescendo, o salário crescendo, a educação melhorando. O presidente da República também tem defendido mais ações integradas do governo federal com as polícias estaduais e municipais. Por isso, se reuniu com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e com ministros que já foram governadores para preparar um esboço de uma nova política de segurança pública para o país. O tema deve ser enviado ao Congresso nas próximas semanas como uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. Antes, o texto deve ser apresentado em uma reunião com os 27 governadores. Durante a reunião, o presidente Lula também falou sobre a proposta de emenda constitucional que aumenta as competências do governo federal sobre a segurança pública. Em reunião ministerial no Palácio do Planalto, Lula disse que quer ouvir os 27 governadores para formular uma proposta sobre o assunto. Programas Farmácia Popular e Auxílio Gás são congelados pelo governo federal. O bloqueio dos programas chega a mais de 2 bilhões de reais. A ação faz parte dos esforços do governo para cumprir o orçamento com a meta fiscal. No mês passado, o governo havia anunciado a ampliação do programa Farmácia Popular, passando a ofertar medicamentos para o tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. O congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento federal atingiu os programas Farmácia Popular e Auxílio Gás, totalizando um bloqueio de 2 bilhões e 200 milhões de reais. A ação faz parte dos esforços do governo federal para cumprir o orçamento com meta fiscal, ou seja, igualar despesas e receita ainda neste ano. O Ministério da Saúde definiu o bloqueio de 1 bilhão e 700 milhões de reais do programa Farmácia Popular. O montante previsto para o programa neste ano é de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Portanto, houve uma contenção de cerca de 30% do total. Em números absolutos, a saúde foi a que sofreu a maior tesourada, de 4 bilhões e 420 milhões de reais dos 15 bilhões anunciados pela equipe econômica. Outro programa afetado sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social é o Auxílio Gás, que sofreu um bloqueio menor de 580 milhões de reais. Vale destacar que as despesas bloqueadas podem ser substituídas pelos ministérios e outros órgãos federais a qualquer momento, exceto se estiverem sendo utilizadas para fins de abertura de crédito no momento de solicitação do órgão. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social teve ainda 924 milhões de reais dos seus recursos afetados pelo congelamento e também congelou 102 milhões de reais destinados à aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar para o combate à insegurança alimentar. Outro programa que foi afetado foi o Minha Casa Minha Vida. O governo abriu em julho uma seleção inédita das propostas. As obras são bancadas com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que repassa a verba para os municípios. As unidades seriam instaladas em municípios com até 50 mil habitantes para atender o público que tem a renda bruta familiar de até R$ 2.640 ao mês. O plano do governo era selecionar 5 mil unidades habitacionais para famílias que vivem em áreas de risco, além de locais insalubres, impróprios para a moradia e assentamentos precários. O
O problema de congelamento se deu porque, durante a votação do orçamento no Congresso, os parlamentares mudaram a classificação de resultado primário das obras bancadas com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Sem ter o dinheiro disponível, o governo teria que adiar as fases de contratação e repasse dos recursos. Em ano de eleição municipal, a avaliação é de que selecionar agora projetos para contratá-los apenas no ano que vem, quando as prefeituras podem estar sob nova administração. A verba reservada para iniciar a contratação das 30 mil unidades do Minha Casa nos pequenos municípios será necessário travar todo esse recurso, inviabilizando a continuidade. Os Estados Unidos divulgaram hoje novos dados sobre o mercado de trabalho que provariam que a situação da economia americana não está tão ruim como o mercado entendeu no começo da semana. Com o alívio, o dólar voltou a cair 0,90% para fechar o dia cotado em R$ 5,57 na venda. E a Bolsa de Valores subiu na mesma proporção, de quase 1%, aos 128.660 pontos. A Serasa abriu um mutirão para a renegociação de dívidas dos universitários, com descontos de até 95% no valor total da dívida. Segundo a empresa, em média, cerca de 2 milhões de estudantes devem entre R$ 1.000 a R$ 5.000 atrasados. A parceria conta com 59 instituições de ensino superior e o prazo de adesão da renegociação depende de cada uma dessas universidades. As informações podem ser consultadas através do aplicativo ou pelo site Serasa Limpa Nome. A Caixa Econômica Federal vai começar a depositar amanhã 13 bilhões e 200 milhões de reais do lucro do Fundo de Garantia nas contas de pouco mais de 130 milhões de trabalhadores. Tudo deverá ser pago até 31 de agosto. Vai receber quem tinha saldo no FGTS no último dia do ano passado. Mesmo quem foi demitido e já sacou o total, terá direito ao dinheiro do lucro. Mas quem ingressou no mercado a partir de janeiro ficará fora da lista. O Fundo de Garantia rendeu quase 8% no ano passado. Para saber quanto vai receber, o trabalhador pode acessar o aplicativo Meu FGTS. Quem não tiver, pode ir a uma agência da Caixa e pedir o extrato. Um levantamento mostrou que em 2020, a inadimplência de taxas condominiais foi de 14%, mas no primeiro semestre de 2023, o número saltou para 23%. A falta de pagamento da cota de condomínio gera inadimplência e pode ter consequências severas para o dono do imóvel, incluindo a possibilidade de perder o bem em leilão. O descumprimento das obrigações e a judicialização das dívidas de condomínios são preocupações que aumentam entre síndicos e administradores. A pontualidade no pagamento é importante para a sustentabilidade financeira dos condomínios e para a manutenção de um ambiente harmonioso entre os moradores. No primeiro semestre de 2024, a taxa média de inadimplência ficou em 10% no país, com destaque para os estados da Bahia, com maior taxa registrada no período, e do Paraná, com a menor porcentagem. A inadimplência ocorre quando um proprietário ou morador de um condomínio de casas ou de apartamentos deixa de pagar a contribuição mensal destinada a cobrir despesas comuns do condomínio. Elas incluem a manutenção das áreas comuns, serviços de limpeza, segurança, salários de funcionários, entre outros custos necessários para o bom funcionamento do condomínio. Em caso de atraso no pagamento da cota, além de pagar multa e juros, o proprietário do imóvel pode receber uma cobrança extrajudicial do condomínio, com notificações para negociar o pagamento de forma amigável. Consultar um advogado para obter orientação e acompanhamento do processo pode evitar a tão temida penhora do imóvel. Ele pode formalizar um acordo extrajudicial por escrito e registrado em cartório. A cobrança judicial é a última alternativa quando terminam todas as tentativas para o acordo. E veja a seguir, novos dados do Instituto Americano mostram que não há dúvida sobre vitória da oposição nas eleições da Venezuela. E nos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris
fecham acordo para participar de um debate no próximo 10 de setembro. O Brasil tem mais de 110 mil crianças de até 5 anos sem o registro de nascimento. Os indígenas são os mais afetados. De acordo com o censo, a parcela de crianças de até 5 anos com certidão de nascimento no Brasil cresceu em 2022 em relação a 2010. E o número de crianças sem o registro civil caiu 2%. Com isso, a fatia dos que têm o documento subiu de 97% para 99%. Ainda assim, 114 mil crianças não possuem o documento. Sem o registro civil do nascimento, que é feito em cartório, o cidadão não consegue obter outros documentos, como carteira de identidade, CPF, título de eleitor e passaporte, o que dificulta o acesso a serviços públicos. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU é que, até 2030, todas as pessoas do país tenham identidade legal, incluindo o registro de nascimento. O problema é maior entre os indígenas. Segundo o IBGE, em 2022, o país tinha 10.460 crianças indígenas de até 5 anos sem o registro civil. O número equivale a 12,5% da população dessa faixa etária no grupo racial. Em relação a 2010, houve um aumento. Naquele ano, mais de 34% dos indígenas com até 5 anos não tinha registro. Já nos demais grupos raciais, em 2022, o percentual de crianças sem registro civil era inferior a 1%. Entre os estados, as piores situações estão em Roraima, Amazonas e Amapá. E as melhores estão no Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais. Todo nascimento deve ser registrado no prazo de 15 dias, podendo ser ampliado em até 3 meses, no caso de localidades distantes mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Minas Gerais tem 50 barragens de mineração em situação de alerta ou emergência, incluindo a Forquilha 5. Os dados são da Agência Nacional de Mineração, que, após realizar uma inspeção, identificou rachaduras na estrutura. A Forquilha 5 está localizada na mina de fábrica em Ouro Preto e começou a operar em março de 2021. Há aproximadamente 1 mês e meio, foi encontrada uma fissura significativa na crista da barragem. Na semana passada, a situação se agravou com o surgimento de novas trincas. A Agência Nacional de Mineração descobriu o rompimento nesta segunda-feira durante fiscalização a pedido da equipe técnica da empresa Vale, que determinou a situação de alerta. Apesar da situação preocupante, a mineradora afirmou que não há mudanças significativas e que a estrutura não sofreu alterações, pois permanece em conformidade e fora de emergência. Além disso, a barragem está sob monitoramento constante. A Vale ainda reforçou que um plano de ação já está em andamento para realizar as medidas previstas pela agência. A mineradora deve fazer inspeções diárias e enviar relatórios semanalmente. Segundo a Vale, a barragem Forquilha 5 não recebe mais rejeitos e está sem operar desde 2023. O Brasil enfrentará uma forte onda de frio com grande queda de temperatura nos próximos dias, principalmente nas capitais do Sudeste e Centro-Oeste. O Instituto Nacional de Meteorologia fez um alerta sobre o avanço da maior frente fria do ano. De acordo com os meteorologistas, o fenômeno é por causa de uma massa de ar frio que vem da Argentina. As possibilidades variam desde chuvas, geadas e temperaturas negativas que podem perdurar por mais de um dia. A previsão é que, a partir de hoje, a frente fria atinja boa parte do país, inclusive a região norte. A terça-feira será o dia de alerta máximo. Em Curitiba, a mínima pode chegar até 2 graus no domingo. Na capital paulista, os termômetros devem variar entre 6 e 20 graus. E até mesmo a Defesa Civil de São Paulo vai dispor a estação Dom Pedro II do metrô como abrigo para as pessoas em situação de rua. O Instituto também prevê temperaturas abaixo de zero
e chance de neve no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Aliados de Maria Corina e González cobram atas eleitorais em audiência na Suprema Corte da Venezuela. A Câmara Eleitoral do Judiciário tem até 15 dias para apresentar sua sentença final sobre o resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral, que deu a vitória da reeleição a Nicolás Maduro. Aliados do candidato opositor se apresentaram ao órgão judicial após negativa de González e apresentaram as principais demandas sobre o processo eleitoral na Venezuela. Em meio a questionamentos da comunidade internacional e da oposição sobre a falta de transparência na divulgação dos resultados na Venezuela e o procedimento judicial que averigua o resultado apresentado pelo Conselho Nacional Eleitoral, lideranças de partidos de oposição alinhados ao candidato Edmundo González Urrutia compareceram ao Tribunal Supremo de Justiça. Os representantes levaram ao órgão judicial duas das principais demandas da oposição unificada: a publicação das atas eleitorais na íntegra e o respeito ao voto, após González Urrutia anunciar que não atenderia à convocação, alegando questões de segurança e irregularidades no processo. Os aliados de Edmundo González disseram: todos temos direito à dúvida razoável, a reclamar a publicação daquelas atas. Somos membros da plataforma unitária e do comando com a Venezuela, e as cópias das atas que temos foram publicadas. Para nós, é claro que o CNE tem competência e deve publicar as atas final por respeito ao voto. Respeito pelos resultados, e isso é baseado nas atas. Durante as eleições que ocorreram no domingo do dia 18 na Venezuela, o Carter Center esteve no país como um dos únicos observadores independentes da eleição presidencial. O Carter Center verificou os dados das atas eleitorais coletadas pela sociedade civil e por representantes de partidos opositores e que eles são consistentes. O centro diz ainda que esses resultados coincidem com uma pequena amostra de dados dos resultados coletados por seus observadores em campo no dia da votação e que não há dúvidas da vitória real da oposição. A organização afirma que o opositor Edmundo González venceu de maneira clara e por uma margem intransponível. O Senado aprovou nesta quinta-feira convites para o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para que eles compareçam ao plenário na semana que vem. Os parlamentares querem que os diplomatas esclareçam a participação de Amorim como enviado nas eleições venezuelanas. Os convites foram aprovados por unanimidade em uma votação simbólica negociada entre a oposição e o governo. O ganhador do Nobel da Paz vai assumir Bangladesh após fuga da primeira-ministra. O vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, voltou a Bangladesh, onde vai liderar um governo interino. O economista prometeu que vai restaurar a lei e a ordem no país. O Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, prometeu restaurar a lei e a ordem em Bangladesh. Ele retornou ao país nesta quinta-feira para liderar um governo interino que deve organizar o processo democrático, depois que uma onda de protestos derrubou o governo da primeira-ministra Sheikh Hasina. Vocês depositaram sua confiança em mim, vocês e os estudantes me ligaram e eu respondi a esse chamado. Meu apelo ao povo é, se vocês confiam em mim, se vocês contam comigo, então certifiquem-se de que não haverá ataques contra ninguém em nenhum lugar do país. O economista de 84 anos venceu o Nobel da Paz em 2006 por ter criado um sistema de microcréditos para mulheres em zonas rurais, que tirou milhares de pessoas da pobreza. Ele foi convocado pelos estudantes que iniciaram uma onda de protestos contra o governo que deixaram mais de 450 mortos desde o começo de julho. Hasina renunciou na segunda-feira sob pressão de uma onda de protestos que começou com um movimento estudantil contra o sistema de cotas para a admissão no serviço público. Depois, as manifestações acabaram se tornando um movimento mais amplo contra o governo. As autoridades da Áustria descobriram que o jovem de 19 anos que fez um plano frustrado para atacar fãs de Taylor Swift em um show em Viena com uma bomba ou uma faca jurou lealdade ao Estado Islâmico. O principal suspeito, que tem raízes na Macedônia do Norte,
fez uma confissão completa enquanto estava sob custódia. O ministro do Interior austríaco disse que agências de inteligência estrangeiras ajudaram na investigação, já que a lei austríaca não permite o monitoramento de aplicativos de mensagens. O primeiro debate entre os candidatos à presidência Donald Trump e Kamala Harris já tem data marcada. O anúncio foi feito hoje nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, a emissora norte-americana ABC anunciou a data do primeiro debate das eleições presidenciais. O debate entre Kamala Harris e Donald Trump está marcado para o dia 10 de setembro. A confirmação aconteceu após Trump ter dito em uma coletiva que sua equipe aceitou debates com 3 emissoras diferentes. Porém, apenas a ABC confirmou a disputa entre os candidatos. Trump também disse não saber se a democrata aceitará os debates, porque, segundo ele, Kamala não consegue fazer uma entrevista. Segundo o candidato republicano, nem todos os detalhes foram acertados ainda, mas acredita que serão resolvidos em breve. E afirma também que a rede americana CBS realizará debate entre os candidatos a vice-presidente J.D. Vance e Tim Walz. E veja a seguir, depois de várias críticas, foi assinada a medida provisória que isenta os prêmios recebidos pelos atletas olímpicos da cobrança do imposto de renda. E a medalha do Brasil hoje é de bronze, conquistada por Edival Santos, o netinho do taekwondo. Cientistas desenvolveram um novo spray nasal que tem como foco eliminar as proteínas do cérebro associadas ao mal de Alzheimer. Os pesquisadores acreditam que, com a nova descoberta, será possível oferecer um tratamento mais eficaz. Atualmente, 1.200.000 pessoas no Brasil apresentam algum tipo de demência, enquanto outros 100.000 novos casos são diagnosticados por ano. A Organização Mundial da Saúde aprovou em Genebra, na Suíça, o Plano de Ação Global para as Demências, que foi adotado por 194 países, ressaltando a necessidade urgente de medidas por parte dos governos quanto ao cuidado das pessoas com demência, a mais comum doença de Alzheimer. Dentro desse protocolo da OMS, cientistas da Universidade do Texas Medical Branch desenvolveram um novo spray nasal que demonstrou eficácia na melhoria da memória e na eliminação de proteínas associadas à doença de Alzheimer. Essa inovação oferece uma nova esperança para tratamentos não invasivos de doenças neurodegenerativas. O spray contém anticorpos que atacam seletivamente e removem aglomerados anormais de proteínas Tau, que são conhecidas por contribuir para o declínio cognitivo. As proteínas Tau têm um papel crucial na estabilização dos microtúbulos, que são estruturas celulares. No entanto, quando essas proteínas se dobram incorretamente, elas podem formar emaranhados neurofibrilares que prejudicam a função dos neurônios. Esse processo é um dos principais fatores para o declínio cognitivo em doenças como Alzheimer. Os pesquisadores da Universidade do Texas apresentaram resultados de testes positivos na redução do acúmulo da proteína e na melhora da memória em modelos de camundongos idosos vítimas de doenças neurodegenerativas. O spray nasal também apresentou melhorias significativas na memória e na cognição. Isso foi verificado através do teste de reconhecimento de objetos novos, que revela se os ratos conseguem identificar um objeto novo em comparação com um objeto familiar. Embora os resultados iniciais sejam promissores, ainda não há uma previsão de quando os testes em humanos serão realizados. Os cientistas planejam continuar com os ensaios pré-clínicos para aprofundar a compreensão dos efeitos do spray nasal e sua eficácia a longo prazo. Os táxis voadores vão ficar para depois. A expectativa era da realização de testes durante os Jogos Olímpicos de Paris, mas não vai dar. Os voos de teste dos chamados táxis voadores, drones futuristas capazes de transportar pessoas, não vão acontecer durante os Jogos Olímpicos de Paris, como era previsto. Os idealizadores informaram nesta quinta-feira que as máquinas estão proibidas até o momento, já que não receberam a certificação necessária. Quando você pega um Air France, EasyJet
ou outra companhia aérea, você tem o mesmo nível de segurança do nosso Volocity, e vice-versa. Portanto, voar sem certificação completa significa assumir riscos, e não comprometemos a segurança. Isso é extremamente importante na aeronáutica. É sempre um pouco complicado quando se trata de programas aéreos. Como sabemos, estamos envolvidos em pura inovação. Estamos trabalhando nisso há vários anos, então há sempre alguns atrasos. Sim, sofremos um atraso, mas com a abertura do Vetporto hoje e seus voos de teste, continuamos trabalhando. Esperamos poder voar por Paris até o final do ano. O fabricante alemão Volocopter realiza testes na região de Paris há anos e pressionou as autoridades europeias para obter o certificado a tempo dos jogos. Segundo Edward Arkwright, vice-diretor executivo do grupo ADP, a certificação do modelo Volocity está atrasada algumas semanas devido a seus motores. O grupo pretende fazer um voo até o final do ano, a partir de uma plataforma flutuante no Sena. O planejamento também inclui organizar demonstrações de voo com um protótipo, sem passageiros ainda durante os jogos. É um pouco como um drone para quem conhece. É exatamente a mesma coisa. Se eu empurrar para avançar, as hélices traseiras vão acelerar e as hélices dianteiras vão desacelerar. E poderei avançar dessa forma. O mesmo princípio se aplica ao movimento para a direita, para a esquerda ou para trás. Em sua versão atual, o dispositivo possui 2 assentos, incluindo o do piloto. É equipado com baterias que alimentam 18 motores e é mais silencioso que um helicóptero, segundo seu fabricante. Tem um helicóptero sobrevoando que faz muito barulho. Fazemos muito menos barulho do que isso. Então é interessante poder pousar em uma cidade com um helicóptero para deixar um médico. É 100% elétrico. E acima de tudo, não é uma turbina de helicóptero. Então não é preciso parar ou ligar. É imediato. Por isso é interessante em termos de velocidade para a resposta a emergências. No futuro, também poderemos considerar o transporte de pacientes depois de terem sido condicionados com uma nova geração de aeronaves. O Ministério dos Transportes francês e o grupo ADP preferiram destacar a utilidade dos drones, que no futuro terão versões para transferências médicas ou transporte de órgãos, a relacionar os táxis voadores a um meio de transporte para os ricos. Depois de muita polêmica, o governo publicou hoje uma medida provisória que isenta os prêmios recebidos que estão nas Olimpíadas de Paris do pagamento do imposto de renda. Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira a medida provisória que inclui entre os rendimentos isentos aos prêmios em dinheiro recebido pelos atletas e para-atletas olímpicos. Após a polêmica em torno da cobrança de imposto de renda sobre os prêmios em dinheiro recebido pelos atletas que participam das Olimpíadas de Paris, o governo resolveu tomar a medida. Mas tem o porém, a isenção vale apenas para bônus pagos pelos comitês olímpicos e paralímpicos brasileiros. A medida provisória é assinada pelo presidente Lula, secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, e também o Ministério dos Esportes, através de André Fufuca. A intenção tem a validade retroativa 24 de julho, data da primeira competição que foi realizada esse ano nos Jogos de Paris. A taxação do bônus em dinheiro paga aos atletas que conquistaram medalhas foi alvo de crítica, mas, de acordo com a Receita Federal, os prêmios eram tributados como qualquer outra remuneração, equivalente ao que acontece com todos os trabalhadores brasileiros que superam a taxa da isenção. Mas agora a regra mudou. E vale lembrar que mesmo antes dessa decisão do governo federal, a Receita já tinha divulgado uma nota esclarecendo que nenhum imposto é cobrado sobre as medalhas olímpicas. De acordo com o órgão, como as medalhas são prêmios oficiais, os atletas não são tributados pelo imposto de renda. A seleção feminina de vôlei perdeu hoje a chance de disputar uma medalha de ouro nas Olimpíadas deste ano. Perdeu para os Estados Unidos por 3-2 e agora vai disputar o bronze contra a Turquia no próximo sábado. Fim do sonho do ouro olímpico. A seleção feminina de vôlei do Brasil foi derrotada nesta quinta-feira pelos Estados Unidos e está fora da briga pelo título. O primeiro set foi muito disputado e terminou com vitória das americanas por 25-23, enquanto no segundo, o Brasil encontrou maior facilidade para pontuar e fechou em 25-18. No terceiro set, tudo pareceu dar errado para as brasileiras, que foram derrotadas por 25-15, e o quarto set voltou a ser de muito equilíbrio, fechado pelo Brasil em 25-23.
O set de desempate manteve a tendência, mas muitos erros das brasileiras permitiram que as americanas abrissem uma distância irreversível. O Brasil volta à quadra no próximo sábado para a disputa da medalha de bronze. No vôlei de areia, a melhor dupla do mundo não vacilou. O Brasil continua no caminho da principal medalha dos Jogos Olímpicos. Ana Patrícia e Duda estão na final do vôlei de praia feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. A dupla brasileira foi bem no primeiro set, mas levaram a virada na reta final da parcial. No segundo set, Ana Patrícia e Duda venceram com tranquilidade. O tie-break foi repleto de rallies. E no fim, o Brasil levou a melhor. A dupla número 1 do mundo vai fazer a sua primeira final olímpica. Elas formaram a dupla após as Olimpíadas de Tóquio 2020. Na decisão, as brasileiras vão enfrentar as canadenses Brandi Wilkerson e Melissa Paredes, que eliminaram a dupla da Suíça. A final está marcada para esta sexta, às 5h30. E na ginástica rítmica, a paranaense Bárbara Domingos, a Babi, conseguiu um feito inédito para o Brasil. Pela primeira vez na história, uma brasileira vai disputar a prova final da categoria e vai ser amanhã. A primeira participação do Brasil na final do individual geral de ginástica rítmica em Jogos Olímpicos vai acontecer como estreante. Bárbara Domingos, de 24 anos, se classificou nesta quinta-feira para a disputa de medalhas na modalidade, após terminar a fase classificatória em Paris 2024 na 8ª posição. Antes da curitibana, a melhor colocação do Brasil havia sido o 23º lugar, com Natália Gaudio nos Jogos do Rio em 2016. Bárbara conseguiu sua melhor nota na apresentação no arco, com um 34.750, uma das maiores da competição. Outro destaque foi a nota 33.100 na bola. Nas duas últimas rotações, 31.700 na fita e 30.200 nas massas, garantindo a vaga na final com pontuação de 129.750. A decisão do individual geral acontece nesta sexta-feira. No mesmo dia, o conjunto brasileiro ainda vai disputar a classificatória da competição por equipes. E a medalha do Brasil hoje veio do taekwondo. Edival Pontes, o netinho, conquistou o 3º lugar da sua categoria e colocou um bronze no peito. Essa é a segunda participação de Edival em Jogos Olímpicos. Sua estreia foi marcada por derrota, mas Edival venceu seu algoz nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, o turco Hakan Resber. E hoje não facilitou para o espanhol Javier Pérez na disputa do 3º lugar na modalidade de até 68 quilos. Agora ele já soma 2 vitórias e uma derrota nas Olimpíadas de Paris. Edival também tem no currículo um 2º lugar no Campeonato Mundial na categoria de até 74 quilos em 2022. Além disso, Edival é o 3º atleta brasileiro do taekwondo a chegar no pódio. Natália Falavini e Maicon Siqueira são os outros 2 atletas que conseguiram esse feito. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.